Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ser breve nas palavras, apenas expressar um sentimento, uma impressão talvez, algo que esteja em meu coração sobre a necessidade da presença de Deus, de buscarmos a sua face, de entrarmos nesse nível de comunhão, de relacionamento, onde o nosso coração encontrará o coração de Deus e juntos, na mesma sintonia, construirá um relacionamento mais estreito, mais apurado, mais intenso. Parece que da necessidade da presença nós estamos entrando num campo de urgência, em virtude do cenário que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo. Porque esse assunto da presença de Deus sempre foi um assunto que esteve em nossos lábios, numa conversa, num diálogo, entre os irmãos, ou sobre a mesa, num aconselhamento, até mesmo em meus louvores, a adoração congregacional. Nós cantamos hinos que falam da presença de Deus. E nós precisamos, sim, não é mais uma questão de necessidade, mas é uma questão de urgência, pois diz respeito à nossa salvação, à proteção da nossa alma. Então, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, do livro do profeta Isaías, no verso 1, está escrito: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus aqui, Ele faz um convite, mas não é um convite para todos, é um convite apenas para aqueles que têm sede. Ah, todos vós os que tendes sede. Embora o convite ele foi aberto, o convite foi liberado, mas há uma expressão aqui que acaba restringindo este convite somente para aqueles que têm sede. E a sede é o sentido da necessidade da água, um sentido que indica uma necessidade física. Mas aqui no nosso texto do profeta Isaías, o profeta está usando a figura da nossa necessidade espiritual, a necessidade de comunhão. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos criou para a comunhão. Ele criou para o relacionamento, para comungar conosco. Na criação, desde o início, as obras das mãos de Deus, quando Ele criou o homem, o propósito ali original foi para ter comunhão com o homem. Foi para isso que nós fomos criados, para ter comunhão com Deus. E essa sede da necessidade da presença de Deus, essa sede espiritual, infelizmente nem todos sentem. As pessoas, elas podem ter sede por novidades, elas sentem sede de diversão, talvez elas sentem sede das coisas que pertencem ao sistema, sede de dinheiro, sede de fama, sede de posição, de status, mas infelizmente elas não sentem sede de construir um relacionamento com Deus. O convite é para aqueles que sentem sede de águas. Vinde às águas, vós que tendes sede. E águas, na Bíblia, pode representar salvação, assim como também representa o Espírito Santo, próprio Jesus. Aquele que beber desta água, tornará a ter sede, mas quem beber desta água, falando dele, jamais terá sede. Ele é a fonte que jorra vida sem cessar. Então, veja que o convite, ele é estendido a todos os que têm sede de comunhão, sede de salvação. E nós estamos num tempo que as coisas estão se estreitando.
elas estão se afunilando. E a salvação, ela está sendo colocada em xeque. A salvação do homem. E se ele não buscar a presença de Deus, se ele não entrar na presença de Deus com ousadia, com sede, com desejo, a sua alma corre perigo de perder a salvação. O convite é estendido a todos aqueles que têm sede de comunhão e salvação. Eles anseiam ser salvos e não estão satisfeitos com a vida que estão levando. Eles almejam por uma vida melhor, sem angústia, sem dor, sem sofrimento. Esse martírio do pecado em suas dramáticas consciências, trazendo consequências absurdas. Mas veja que o texto ele fala que vinde comprai e comei, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como conseguir as águas? Não temos dinheiro para comprar. O texto vai falar sobre isso. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro. Há um convite para aqueles que não têm recurso, que não têm dinheiro, mas eles também são convidados para comprar e para comer. Mas comprar sem recurso, comprar sem dinheiro? Nós estamos sem dinheiro. Isso significa, de uma forma evidente, que nós somos pobres espiritualmente. Não temos condição para comprar os bens espirituais. Não temos recursos para satisfazer as exigências que são impostas para comprar as águas purificadoras. Não temos, meus irmãos, possibilidade de comprar a nossa salvação. Salvação não se compra. Não temos condição de comprar uma entrada para o céu. Por quê? Porque nós somos pobres. Espiritualmente somos pobres. Não temos como pagar as dívidas do passado. Nós temos muitas dívidas que contraímos no passado através dos pecados praticados por pensamentos, por palavras, por atos. Não podemos comprar o perdão dos nossos pecados, ainda que pessoas possam ser ricas, no âmbito material, valores, recursos, terrenos, mas ainda assim o dinheiro não tem o poder de comprar os méritos da salvação. O dinheiro tem poder de comprar muitas coisas. O dinheiro compra tudo, mas não pode comprar a salvação. Eu me lembro lá na história da igreja, no tempo da Idade Média, onde vendiam-se as famosas indulgências. Você pode comprar um pedacinho de terra no céu, aí você terá a tua salvação garantida, como se o céu ele fosse negociado, barganhado, como se nós conquistássemos a salvação através de recursos, terrenos, materiais, através de dinheiro. E Martinho Lutero, ele acabou expondo na porta da igreja lá de Todos os Santos, em Wittenberg, as suas 95 teses, que foram escritas em latim, contra a venda de indulgências. Nós somos salvos pela fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, crendo que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos pagar pelos pecados passados, porque não temos dinheiro, e o dinheiro não pode apagar os nossos pecados. O profeta, ele diz, vós que não tendes dinheiro, ele está usando uma linguagem figurada. Sem dinheiro significa sem condições para pagar, e não pode ser pago com recursos humanos. As indulgências foram uma invenção humana, que não podia satisfazer a lei de Deus.
Meus queridos irmãos, o preço da salvação, ele não pode ser pago pelo homem. Lá no livro de Salmo, no Salmo 49, verso 7 e verso 8, está escrito: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, o preço da nossa redenção é altíssimo. E isso indica que não há possibilidade de pagar o preço da nossa salvação. Não adianta tentarmos com os nossos fracos meios, não adianta indulgência. Nesse caso, não ajuda nada a caminhar longas peregrinações, não resolve pagar esmolas ou guardar os mandamentos. Tudo isso junto, não pode pagar a nossa redenção. Se nós dependermos destas coisas para entrar no céu, certamente nós nunca chegaremos lá. O que é que eu estou tentando dizer a vocês? Que é por meio da comunhão com Deus, crendo no sacrifício de Jesus Cristo e buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor. O que era uma necessidade, hoje é um assunto que diz respeito à urgência. Buscar a presença de Deus é um assunto urgente, é uma urgência. O preço da salvação, meu irmão, por mais que as pessoas pensem que pode comprar com boas obras, dando esmola, ajudando o próximo, sendo bonzinho, obedecendo à lei, embora todas estas coisas fazem parte da vida cristã, mas não pode estar à frente do sacrifício de Jesus Cristo. E a consciência que nós temos que ter é que por nós mesmos nós não chegaremos no céu, porque Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele rasgou o véu de alto a baixo e abriu um novo caminho que nos conduz, que nos remete à presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz que não fomos resgatados mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação quando ele derramou o seu sangue por nós. E o profeta Isaías, ele revelou esse fato com antecipação. No capítulo 53, no verso 5, ele fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Olha só. E ele fala também ali que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus pagou o preço na pessoa de Jesus para resgatar o que é a comunhão com Ele e consequentemente a nossa salvação. O homem decidiu por si próprio trilhar outros caminhos, que foi se distanciando de Deus, da sua presença. O plano de Deus, o plano original de Deus é que o homem tivesse comunhão com Ele, mas o homem resolveu trilhar seus próprios caminhos, resolveu conquistar o seu próprio mundo, seu próprio espaço, estabelecer e criar o seu próprio sistema, e com isso foi se afastando de Deus. Mas em todo o tempo Deus firmou aliança com o seu povo para restaurar a comunhão. E o ponto mais alto desta restauração do plano original de Deus foi ter enviado Jesus Cristo para morrer por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, resgatando toda a humanidade novamente para ter comunhão com Deus e receber a salvação. A mensagem de Isaías é: buscai ao Senhor. O profeta Isaías responde a esta pergunta: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Esta
é a grande mensagem de Isaías. Buscai ao Senhor. Temos de buscar a Deus. Meus irmãos, nós temos de comprar dele as águas da salvação. Mesmo que nós vamos lá pela fé, sem nada nas mãos, sem dinheiro, completamente sem recurso, desamparados, pobres, cegos, miseráveis, nus, nós temos que buscar a presença de Deus. Temos que desejar por sua presença, anelar por sua presença. Temos que dar ordens à nossa alma inquieta, para que volte ao sossego e olhe para Deus e reconstrua novamente esse laço de comunhão, de intimidade. Mas como devemos buscar ao Senhor nosso Deus? Nós devemos buscar ao Senhor ansiosamente. No Salmo 63, no verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim como o salmista aqui expressou a sua necessidade da presença de Deus, revelando a sede que ele tinha por Deus, nós devemos buscar a Deus intensamente, com todo o fervor. Devemos buscar a Deus ansiosamente, assim como quando temos sede pelas águas, do mesmo modo devemos ter sede de Deus, sede da sua presença. Você já se viu com a boca seca, com a língua pegada ao céu da boca? Você já se viu com muita sede, com muita sede? É desesperador. Tem que ser esse desespero da nossa alma. Nossa alma precisa estar sedenta da presença de Deus. Devemos buscar o Senhor ansiosamente. Devemos buscar o Senhor sinceramente, de forma sincera. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, sem reservas e de forma sincera, meus irmãos, nós haveremos de achá-lo, porque Deus quer ser encontrado, Deus quer ser achado. E Ele está olhando para a humanidade em busca de pessoas que estão desejando buscar sua presença para que Ele se deixe ser achado. E não somente se deixe ser achado, mas há um desejo no coração de Deus. Segundo a palavra nos ensina lá em Amós, capítulo 3, verso 7, que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus amigos, os profetas. Ele quer ser encontrado para partilhar dos seus segredos, para revelar o caminho, mostrar a direção, para que o seu povo caminhe em segurança e em proteção. Ele quer ser encontrado. Esta é a sua promessa, meus irmãos, infalível para todos nós. Mas nós devemos fazer a nossa parte e irmos a Ele com inteiro coração, com sinceridade. Porque sem a sinceridade de propósito não podemos conseguir nenhum bem espiritual. Nós não devemos brincar com Deus. Deus, Ele não se deixa escarnecer. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito sério, muito sério. Talvez as pessoas não tenham noção ainda, né, que Jesus, Ele está dando oportunidades. Ele está levantando os seus profetas, está anunciando a sua palavra, e talvez as pessoas, elas não estão entendendo muito bem. Elas estão aí voltando à sua rotina, voltando à sua velha vida, à mesmice. Não, Deus está nos chamando aqui, para buscarmos a sua presença. Isso vai garantir a nossa salvação, a nossa comunhão, a nossa proteção. Busque a Deus de forma sincera, anseie pela presença.
Há certas coisas que precisam ser deixadas de lado. Há certas práticas, certos pensamentos, certas atitudes, porque estas coisas estão enfraquecendo a nossa fé. Elas estão enfraquecendo esse desejo pela presença de Deus. Mas quando é que eu devo buscar ao Senhor? Devemos buscar ao Senhor hoje. Hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Você está ouvindo esta mensagem? Deus está falando para você buscá-lo hoje. Você está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem. E está tendo juntamente, esta oportunidade de ouvir a mensagem, a oportunidade de começar a buscar Deus hoje. Para alguns, encontrar Deus hoje. Para outros, reencontrar Deus hoje. O tempo é hoje. É tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Oséias fala sobre isso. Hoje é o dia da salvação, amanhã será o dia do julgamento. Hoje é o dia em que ele pode ser achado, amanhã ele pode não ser encontrado mais, meus irmãos. Hoje é o dia em que ele está perto, amanhã ele pode estar bem longe. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Meus irmãos, haverá um tempo em que os homens não poderão achar salvação. O profeta Amós, no capítulo 8, verso 11 e 12, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Se hoje nós estamos ouvindo o Espírito Santo, vamos obedecer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, precisa ouvir. Ele está falando. E não somente ouvir, mas se abrir. Deus não vai violar o seu espaço. Deus não vai invadir o seu espaço. O Espírito Santo não faz isso. Ele está à porta. Ele bate. Se a pessoa abrir a porta, então ele vai entrar. E ele vai cear com esta pessoa. Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ouça. Quão triste será o dia em que as pessoas buscarão e não encontrarão. As pessoas vão desejar Deus e Ele não estará mais perto. Vão anelar pela palavra, terão fome e sede, mas a palavra não estará mais disponível. Nesse tempo os homens clamarão, mas o seu clamor será em vão, porque terá passado o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Então eles vão repetir as palavras que nós encontramos lá em Jeremias capítulo 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estas são as palavras mais tristes da Bíblia. Talvez uma das mais tristes. Portanto, busquemos ao Senhor urgentemente, agora mesmo, antes que seja tarde demais. Aqueles que fizeram da pandemia um trampolim para buscar a presença de Deus. Há pessoas que estão se reunindo praticamente todos os dias para buscar a presença de Deus. Há irmãos que eles estão se reunindo para buscar a presença e Deus está aparecendo. Os seus corações estão aquecendo novamente. A fé está sendo fortalecida. Eles usaram da pandemia um trampolim para chegar à presença de Deus. Mas outros estão se entregando ao distanciamento, ao esfriamento. E eles estão a cada dia se afastando mais e mais da presença de Deus. Meus queridos irmãos, que fique aqui esta palavra. Se você teve a oportunidade de ouvir esta mensagem, Deus está te chamando agora para você dobrar o seu joelho, para você inclinar o teu rosto no chão e buscar a presença dEle.
Se necessário, confesse os pecados. Arrependa dos seus maus caminhos. Tire os seus olhos daquilo que não edifica. E busque a Deus, coloque os teus olhos no Senhor Jesus. Entre na presença do Senhor e Ele vai fortalecer a sua vida. E você receberá a salvação de Deus. E será protegido e guardado no tempo do fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.